Provavelmente, hoje você já viu algum guru da alimentação dizendo para você cortar o feijão, cortar o brócolis, cortar a aveia com banana. Eles dizem que fermentar é ruim, dizem que você deve ter a barriga chapada 24 horas por dia. Eles demonizaram o pum e o arroto como se fossem pecados mortais para a saúde. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão com medo de comida de verdade. Elas estão trocando um prato de lentilha por um bife gigante, achando que isso vai desinflamar o intestino porque não gera gases. Mas eu preciso ser o adulto na sala hoje. Eu preciso te contar a verdade que a moda low carb carnívora está escondendo de você. Se o seu intestino é um silêncio absoluto e se você nunca tem gases, existe uma grande chance de que a sua microbiota esteja morrendo de fome. E o intestino que não fermenta não é um intestino que não te protege contra doenças, que não te protege contra o câncer. Hoje, aqui no Restauro Integral, nós vamos ter uma conversa séria, fisiológica, sem frescura, sobre fermentação. Eu vou te explicar a diferença crucial entre fermentação que gera vida e a fermentação que gera doença. Porque sim, existe diferença. E se você não souber disso, você vai destruir a sua saúde tentando desinchar. Primeiro vamos entender a biologia básica. Deus desenhou o seu corpo de uma forma genial. Nós humanos, nós não temos enzimas para digerir fibras. Você come a casca da maçã, o bagaço da laranja, a fibra do feijão, e isso passa direto pelo seu estômago e intestino delgado. Quem come isso? As suas bactérias, a sua microbiota, as bactérias do bem. O seu intestino grosso é uma floresta tropical. Existem trilhões de bichinhos lá esperando comida. E a comida deles é exatamente aquilo que você não digere, a fibra. Quando você come um prato de feijão ou repolho, você está mandando um banquete para essa floresta. E os alimentos de origem vegetal, eles são ricos em bactérias fermentadoras. Já os de origem animal são de bactérias saprófitas, que gerem putrefação, decomposição. Quando as bactérias comem essa fibra, elas fazem um processo chamado fermentação. E aqui está o segredo de ouro. Dessa fermentação sobram dois produtos. O primeiro você já conhece bem, gás, metano, hidrogênio. É o estufamento, é o pool. Mas o segundo produto é o que salva a sua vida. Chamam-se ácidos graxos de cadeia curta. E o principal deles é o butirato. Guarde bem esse nome, butirato. O butirato é o alimento das células da parede do seu intestino. É o butirato que fecha a barreira intestinal e impede que toxinas entrem no seu sangue. É o butirato que diz ao seu DNA, não faça câncer aqui. É o butirato que acalma o seu sistema imunológico, que reduz a permeabilidade intestinal. E adivinha? Sem fibra não tem fermentação. Sem fermentação não tem butirato. Sem butirato, a barreira quebra, o câncer ganha espaço, a imunidade cai. Então entenda de uma vez por todas. Ter gases moderados, sem dor e um trânsito intestinal ativo é sinal que a sua fábrica de proteção está funcionando. O gás é o efeito colateral da produção da saúde. Existe uma diferença entre a fermentação fisiológica e a patológica, que é o SIBO. Agora calma.
Não saia desse vídeo achando que você devia virar um balão de gás ambulante. Aqui entra o raciocínio clínico. Existe uma linha tênue entre a fermentação fisiológica, que é boa, e a fermentação patológica, que é doença. O que todo mundo está chamando de fermentação ruim hoje em dia, na medicina nós chamamos de SIBO, com S. Supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Preste atenção na anatomia. O lugar de ter bactéria fermentando é no intestino grosso, ao redor do nosso abdômen. É o porão da casa. O intestino delgado, que é a sala de estar, ali é onde você absorve os nutrientes. Devia ser um lugar quase estéril, limpo. O problema moderno é que, por causa do estresse, da falta de ácido no estômago, de medicações, as bactérias do porão sobem para a sala de estar. Elas invadem o intestino delgado. Aí, quando você come uma maçã, a fermentação ocorre antes da hora. Acontece lá em cima, perto do estômago. Você come e em 15 minutos depois parece que está grávida de 6 meses. Dói, dá pontada, você arrota o tempo todo. Isso não é saúde, isso é SIBO. Nesse caso, e somente nesse caso, a fermentação é perigosa, porque fermentar no lugar errado inflama a mucosa, rouba os seus nutrientes e gera toxinas. E aqui que os gurus, eles acabam se confundindo. Eles pegam uma pessoa doente com SIBO e dizem que é culpa do feijão. Não, o feijão é maravilhoso. O seu terreno é que está bagunçado. A bactéria está no lugar errado. Se você tem dor aguda, distensão abdominal, que parece que vai rasgar a pele, ou se sente bêbado de sono depois de comer carboidrato, você não precisa cortar o feijão para sempre. Você precisa tratar a SIBO. Você precisa colocar as bactérias de volta no lugar delas. Vamos falar um pouco da fermentação versus a putrefação. Como eu mencionei, as bactérias que acompanham alimentos de origem animal, elas são saprófitas. Elas putrefazem, elas decompõem matéria morta. Já as bactérias que acompanham alimentos de origem vegetal, elas são fermentadoras. Então tem uma coisa que eu preciso defender aqui, que é a diferença entre essas duas coisas, fermentar e putrefazer. Muitos pacientes chegam no consultório dizendo que os gases têm cheiro de morte. Amigo, deixa eu te contar uma verdade dura. Brócolis fermentado não tem cheiro de morte. Feijão fermentado não tem cheiro de ovo podre. O que tem esse cheiro é a proteína animal não digerida. Isso não se chama fermentação. Isso se chama putrefação. É matéria orgânica em decomposição. Quando você come carne em excesso, ou mastiga mal, ou não tem ácido no estômago, esse pedaço de carne chega no intestino e começa a apodrecer. As bactérias que comem carne produzem substâncias chamadas cadaverina e putrescina. Será que eu preciso explicar? Os nomes já dizem tudo, não é? Esses gases fétidos são tóxicos. Eles inflamam o intestino e sobrecarregam o fígado. Então, não culpe a lentilha pelo crime que o bife mal digerido cometeu. Se o seu gás é silencioso e mortal, o problema não é o excesso de fibras, é a falta da digestão da proteína. Como poderia restaurar a sua floresta? Talvez você me diria, ok, doutor Guilherme, eu entendi, eu preciso fermentar para ter saúde, mas se eu fermentar demais, eu passo mal. O que eu faço? Aqui está o segredo do restauro integral. O intestino é como um músculo, ele precisa ser treinado. Se você passou os últimos 20 anos comendo farinha branca, açúcar e carne, a sua floresta amazônica virou um deserto. As bactérias boas morreram de fome. Se você tentar comer um prato cheio de repolho, de grão de bico amanhã, vai dar ruim. Não porque o alimento é ruim, mas porque você não tem mais a equipe de trabalho para digerir aquilo. Você perdeu a tolerância. O erro das pessoas é pensar, me senti mal com feijão, então nunca mais como feijão. Errado! Se você fizer isso, você condena a sua microbiota à morte e abre as portas da doença no futuro. E doenças graves. A estratégia correta é a reintrodução gradual.
é a escadinha da fibra. Comece com os vegetais crus. Eles são difíceis de digerir. Cozinhe tudo no vapor ou faça purês. Isso já é uma pré-digestão que facilita o trabalho das bactérias. A técnica do remolho, isso é obrigatório. Nossas avós sabiam disso. Jamais cozinhe feijão, lentilha, grão de bico sem deixar de molho. Tem que ficar na água por 12 a 24 horas e tem que trocar essa água, ao menos a cada 8 horas. O grão vai estar mais macio, não vai precisar nem de tanto tempo de cozimento. Sabe aquela espuminha branca que sai na água do molho? Aquilo são fitatos e a rafinose. É aquilo que te dá distensão dolorosa. Se você joga aquela água fora, você joga fora o desconforto e fica só a nutrição. Sim, alguns nutrientes vão sair com a água, mas sobra o suficiente para alimentar você. Até porque nós não absorvemos 100% dos nutrientes de alimento nenhum. E não esqueça, mastigação. Parece bobo, mas não é. A digestão começa na boca. Se você engole o grão inteiro, ele chega inteiro para a bactéria. Ela vai ter o trabalhar o triplo. Fermentação excessiva, muitas vezes, é só preguiça de mastigar. E para fechar, eu quero que você mude a sua mentalidade hoje. Pare de buscar um intestino estéril. Pare de buscar uma barriga que nunca faz barulho. Vida é movimento. Vida é um processo biológico. Se você tem 0 gases, você provavelmente tem pouca produção de vitaminas e pouca proteção intestinal. Mas se você vive estufado, com dor e desconforto, o seu corpo está gritando que o terreno está sujo e que as bactérias estão no lugar errado. Não caia no extremo de cortar tudo. Não caia no modismo de viver só de carne e ovos, achando que isso é limpeza. Isso é silenciar os sintomas, enquanto a causa raiz continua lá. No Restauro Integral, nós ensinamos o caminho do meio, o caminho da fisiologia. Nós ensinamos a limpar, para tirar a cibo e a putrefação, e reparar a parede intestinal, e depois nutrir a floresta de volta. Coma sua fibra, deixe o seu feijão de molho, beba a sua água e deixe o seu corpo produzir butirato, que vai te proteger. Agora, se você percebeu que o seu terreno está sujo, que o seu hálito ou os gases têm cheiro de putrefação, ou que você vive estufado como um balão, o seu primeiro passo precisa ser a limpeza. Para isso, o nosso protocolo de detox é a ferramenta exata para expulsar as bactérias do lugar errado, desinflamar a sua mucosa e preparar a sua floresta para voltar a crescer. Clique no link que está aqui na descrição e comece uma faxina interna hoje mesmo. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.